Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre intertextualidade. Então, o que é a intertextualidade? A intertextualidade é a presença textual de elementos semânticos ou formais que se referem a outros textos produzidos anteriormente, ou seja, a relação que é feita quando em um texto é citado outro texto que já existe. A intertextualidade acontecerá quando um determinado texto fizer referência a outro, ou situação ou acontecimento pré-existente. Essa referência ela pode ser implícita ou explícita, ou seja, há dois tipos de intertextualidade, que é a intertextualidade explícita e a implícita, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Então, a intertextualidade ela é justamente isso, ela é a colocação de um texto dentro de outro texto, com um certo objetivo, muitas vezes o objetivo crítico, com o objetivo de uma nova perspectiva, de produzir humor, de uma explicação. Então, por meio dessa relação entre diferentes textos, a intertextualidade permite uma ampliação do sentido, na medida em que cria novas possibilidades e desloca sentidos. Desse modo, ela pode ser utilizada para melhorar uma explicação, uma crítica, uma nova perspectiva ou produzir um humor e etc., como foi citado antes. Então, a intertextualidade ela pode ser indicada explicitamente no texto ou pode vir disfarçada pela linguagem do autor. Ou seja, muitas vezes ela vem de maneira bem clara e a gente compreende logo de cara, mas muitas vezes ela vem de uma maneira disfarçada, muito mais complexa, que requer toda uma pesquisa, toda uma busca para entender o contexto ali em que ela foi citada. Em todo caso, para que o sentido da relação estabelecida seja compreendido, o leitor precisa identificar as marcas intertextuais. Em alguns casos, conhecer e compreender o texto anterior, ou seja, justamente tem que haver uma busca, uma pesquisa ali em cima daquela citação, em cima daquela intertextualidade ali, no caso implícita. Em trabalhos científicos, como artigos e dissertações, é comum haver citação de ideias ou informações de outros textos. A citação pode ser direta, cópia integral do texto necessário, ou indireta, quando se explica a informação desejada com as suas próprias palavras. Muitas vezes o texto ele é citado, mas ele é meio que modificado ali pela pessoa que está citando, com suas próprias palavras, mas sem perder o sentido. Então, as duas formas compreendem a intertextualidade, pois aproveitam ideias já produzidas para contribuir com as novas informações. A intertextualidade também pode ocorrer no nível formal, quando o autor repete elementos da estrutura anterior, mas altera outros aspectos, construindo com isso um novo texto, com ligações explícitas com a produção anterior. É muito comum nos gêneros artísticos, como poesia, música e etc. Então, nós temos a intertextualidade explícita. O que é essa intertextualidade explícita? Ela é clara e fácil de ser entendida pelo leitor, fácil de ser identificada. Ela estabelece uma relação direta com o texto original. São encontrados facilmente elementos no texto-fonte, não é necessário esforço ou dedução do leitor, não exige conhecimento prévio do conteúdo, ou seja, ela é sempre muito clara, como já foi falado antes, ela é sempre bem explícita. Quando encontramos esse tipo de intertextualidade, é bem fácil de se notar, bem fácil de compreender o contexto ali em que ela está sendo citada e utilizada. Então vamos a um exemplo. Então aqui temos o quadro do Leonardo da Vinci, Mona Lisa, e temos aqui uma paródia não verbal de uma mulher tirando uma selfie, mas a gente vê claramente que é uma referência ao quadro do Leonardo da Vinci. Então isso fica bem explícito, bem claro aos nossos olhos. Não requer nenhuma pesquisa, não requer nenhuma busca, porque já é um conhecimento bem comum. Temos a intertextualidade implícita. Ela já é o contrário da explícita. Ela é difícil de ser identificada pelo leitor, estabelece uma relação indireta com o texto base e não é fácil encontrar elementos do texto-fonte. É necessário dedução, análise e atenção do leitor. Exige um conhecimento prévio do leitor sobre o conteúdo. Então, essa intertextualidade ela é mais disfarçada, ela já é mais difícil de compreender. Então, ela já necessita de uma busca, de uma pesquisa
ali mais aprofundada para a gente entender o contexto no qual ela está sendo citada. Então vamos a um exemplo aqui. Aqui temos essa propagandazinha, esse enunciado, onde diz: meu bem, você me dá água na boca. Há mais de 50 anos adoçando nossas vidas. Então é uma propaganda do Leite Moça. Mas essa partezinha de cima, ela é uma música da Rita Lee. Então se a pessoa não conhecer a música, não entender ali meio que o contexto que ela está sendo utilizada, não vai haver uma compreensão geral ali do sentido, do objetivo do anúncio. Então, há várias maneiras de usar a intertextualidade. Alguns exemplos das mais utilizadas são a paródia, a paráfrase, tradução, alusão e citação. Então vamos primeiro à paródia. A paródia é um tipo de intertextualidade usada com o objetivo de retorcer o texto original, através da ironia ou da crítica. Contudo, o texto-fonte não sofre alteração na sua estrutura. A paródia irá modificar apenas o conteúdo. A estrutura do texto base é mantida, mas o conteúdo recebe uma nova roupagem. Normalmente, as paródias são utilizadas em programas humorísticos, músicas e cinema, ou seja, ali eles pegam a obra original e tem uma modificação apenas ali no conteúdo, mas a estrutura é a mesma. Então vamos a um exemplo aqui de paródia. Então aqui temos a música Namorar Pra Quê? E aí já se torna Dieta Pra Quê? Então aqui temos um claro exemplo aqui de paródia. Já a paráfrase, ela ocorre quando um texto é reproduzido com as próprias palavras daquele que está reproduzindo, ou seja, as ideias do texto original são mantidas, mas é contida de outra forma, é contada de outra forma. Ou seja, é pegado o texto, mas ali é falado meio que de maneira pessoal, interpretação pessoal, mas com o mesmo sentido do texto original. Na paráfrase, o objetivo é reafirmar as ideias do texto-fonte, mas escrevendo com um estilo diferente. A estrutura e o conteúdo são mantidos, mas é retomado de forma diferente, é recontado de forma diferente. Então, temos um exemplo aqui da citação de Paulo Leminski. Não discuto com o destino. O que pintar, eu assino. Então, podemos parafrasear da seguinte maneira. Paulo Leminski disse que com o destino ele não discute. O que pintar, ele assina. Temos a tradução. A tradução, um dos mais conhecidos, mas que muitos não sabem, que é um tipo de intertextualidade encontrado muito em dublagens, traduções de livros. A tradução é um ato de traduzir, passar um texto de uma língua para outra. Contudo, pode acontecer de não ser uma tradução literal, pois o tradutor faz uma interpretação. Então, muitas vezes é pego o texto original e quando vai traduzir para outra língua, meio que não são ali as mesmas palavras literalmente, mas é o mesmo sentido. Fica meio que algo de interpretação mesmo. Quando o tradutor pega um texto para traduzir, ele interpreta aquele texto e depois o transcreve no idioma desejado. Então, com a tradução, às vezes pode vir interpretação do tradutor. Então, temos um exemplo aqui da música Shallow, da Lady Gaga, que em português é superfície. E temos aqui a tradução da música. Já a alusão é quando um texto faz referência a uma determinada obra, personagem ou situação que já foram retratadas em outros textos. Por exemplo, afinal, traiu ou não traiu? Para o leitor que desconhece o livro Dom Casmurro, essa frase pode parecer sem sentido e sem contexto. No entanto, para quem conhece esta famosa obra de Machado de Assis, a alusão é evidente, ou seja, se você não conhece a obra, fica difícil de interpretar, de compreender. Então aqui é meio que uma intertextualidade implícita, porque tem que conhecer a obra para entender. A citação acontece quando as ideias de um autor são trazidas para dentro de outra obra. As citações podem ser indiretas, quando são copiadas e coladas de texto original. Pode ser diretas, no caso,
ou indiretas, quando são reescritas com outras palavras, ou seja, semelhante à paráfrase, quando é ali colocado com as palavras da pessoa que está ali parafraseando a citação original. As citações são muito comuns em trabalhos acadêmicos, como monografias, dissertações, teses, e devem sempre indicar o nome do autor da ideia. Aqui temos o exemplo de uma citação. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Paulo Freire. Então, muito obrigado pela atenção e boa tarde.